Olá pessoal, vamos falar um pouquinho de calor e temperatura, ok? Vamos dando sequência ao nosso estudo da termoquímica aí, ok? Vamos entender um pouquinho os conceitos de calor e temperatura. O que que é o calor, né? O calor é energia térmica e movimento, né? Quando a gente percebe, por exemplo, um dia de muito calor, quer dizer que a energia térmica, aquele calor que a gente está sentindo, ele está passando do ambiente que está muito quente para o nosso corpo, por exemplo. Se a gente tem um dia muito frio, a gente está perdendo calor, por exemplo, para esse ambiente. É uma troca de calor que acontece automaticamente. Então, o calor, o que nada mais é que energia em movimento, né, a energia passando de um corpo sempre mais quente para um corpo mais frio. Então, a gente tem aqui um exemplo aqui, por exemplo, né, de um corpo aqui a 80 graus Celsius. Se você encostar em um corpo a 10 graus Celsius, o calor que estava aqui começa a passar, o calor, né, desse corpo mais quente aqui, o corpo A, começa a ser transmitido para o corpo B aqui que estava mais frio, até que eles entrem em equilíbrio, tá? Isso que acontece quando os corpos estão tendo contato, a tendência é entrar em equilíbrio. Aqui umas técnicas, umas formas de propagação do calor. Então ele pode ser propagado por condução, por exemplo, quando você coloca uma barra quente no ferro, o calor vai subindo pelo ferro, se propagando aqui por condução até que ele chega na mão da pessoa, né? Ele pode ser propagado por convecção, que é o fato do calor ser muito leve, né? O ar quente querer subir, né? Então ele tem a tendência de subir. E ele tem a propagação por irradiação, que é justamente o não precisar de um meio material nenhum para se propagar. A energia do fogo ele se propaga em todas as direções e aquece, né, e atinge alguns determinados, por exemplo, a mão de uma pessoa aqui como exemplo. Essa irradiação a gente pode lembrar da fonte de energia do Sol. Ela percorre, o calor emitido pelo Sol percorre todo o espaço, né, que é onde não tem matéria nenhuma, e não precisa de matéria para se propagar, ele se propaga no vácuo. Tá? Vamos falar de temperatura. Então, temperatura é justamente a medida, né, a grandeza que mede o estado de agitação das partículas. Né? Então, a temperatura está diretamente ligada ao estado, à grandeza, às sensações de quente e frio, e se as partículas estão mais agitadas ou menos agitadas um pouquinho. Tá? Aqui a gente tem um esquema de um termômetro, ok? O termômetro nada mais é tem um bulbozinho que é chamado de bulbo, esse reservatório aqui, que pode ser feito com álcool, pode ser feito com mercúrio é bem comum, né? E quando esse líquido é aquecido, ele acaba se dilatando e ele vai ocupando esse espaço aqui, ele vai subindo. Quanto mais ele é aquecido, mais ele dilata, mais ele ocupa espaço, ele vai subindo nessa escala aqui, né, no tubinho, né, que tem uma escala termométrica do lado dele, ok? As escalas termométricas que a gente tem a escala Celsius é usada aqui no Brasil, né? A escala Fahrenheit nos países de língua inglesa e a escala Kelvin que é como se fosse um padrão mundial que é utilizado na ciência, né? Então a escala Kelvin é mais padronizado, ok? Vamos falar um pouquinho da agitação das partículas. Então, o que é a agitação das partículas relacionada com a temperatura? Então, vamos pensar, a água é o melhor exemplo de a gente pensar de energia térmica aqui. Ó. Então, a água no estado sólido, por exemplo, a agitação das partículas delas é muito pequena. Tá? Então, a gente não tem quase agitação de partículas. Isso a gente considera que a temperatura está mais fria, ok? A água no estado líquido, por exemplo, as partículas estão um pouquinho mais movimentadas, porém não muito, né? Só que a água no estado líquido tem mais energia que no estado sólido, ela está mais quente, né? A água no estado de vapor, né, de gasoso, ela tem mais energia, as partículas estão mais em movimento ainda, elas estão mais agitadas, ok? E aqui a gente não pode considerar água, né, porque o plasma é o quarto estado da matéria, é o fogo, né, o plasma, né? Então as partículas, né, se tivesse, o fogo é um pouco polêmico de se estudar assim, mas seriam partículas um pouco mais agitadas ainda. Mas vamos pensar no sólido, líquido e gasoso para entender um pouquinho melhor, tá? Quanto menor a temperatura, menos agitação, tá? Quanto maior a temperatura no recipiente, qualquer material, serve para o líquido, serve para o sólido, a gente não observa essas partículas se movimentando. No líquido talvez sim, né? O gasoso a gente consegue perceber um pouquinho melhor, né? Na água, por exemplo, né? No líquido na água. Mas qualquer material tem a mesma característica, tá? Quanto menor a temperatura, menos agitação. Quanto maior a temperatura, mais agitação.
O que é a capacidade térmica? Capacidade térmica é o modo como os corpos absorvem o calor, por exemplo, né? Então, imagina assim, ó, que se você deixou uma barra de ferro exposta no sol e um copo de água exposto no sol, vamos supor que eles tenham a mesma quantidade de massa. Sei lá, a gente tem aqui 500 gramas de água, por exemplo, a gente tem aqui 500 gramas de uma barra de ferro. Os dois têm a mesma capacidade térmica. Pensa um pouquinho aí, quem que aqueceria primeiro? Se você já passou por essa situação de perceber uma barra de ferro no sol e um copo de água no sol, quem aqueceria primeiro? Aqueceria primeiro a barra de ferro, ok? Porque ela tem a propriedade de absorver calor de uma maneira diferente que o copo d'água. Né? Eles absorvem calor, a quantidade de calor que eles estão recebendo é a mesma, mas a forma com que eles estão aquecendo, né? A forma com que eles recebem esse calor na unidade de tempo, no período, num determinado tempo, o ferro absorve muito mais e aquece muito mais. E a água aquece menos. Isso é a característica da capacidade térmica. O calor específico é o seguinte: como que a gente faz para trabalhar com o calor específico? A gente quer saber, o calor específico é justamente qual que é a temperatura, ou seja, qual que é o calor, né, que a gente precisa. Vamos usar o exemplo da água, né? Para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Se eu pegar uma única grama, né, 1 grama de água, e quiser elevar em 1 grau Celsius, né, por exemplo, de 19 para 20 graus, quanto de temperatura que eu uso? O que eu uso? Né? Isso é justamente o calor específico. E cada substância é aquecida de uma maneira diferente. Se eu quiser elevar 1 grama de ferro em 1 grau Celsius, é um outro valor de temperatura, de energia, né, de calorias. Né? Se eu quiser elevar 1 grama sei lá, de alumínio, né, em 1 grau Celsius, vai ser um outro valor, ok? Vamos analisar umas fórmulas e depois a gente vai ver um exemplo aí. A gente tem 3 fórmulas bem importantes aqui, ó. Aqui é a fórmula da capacidade térmica, tá? Capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pelo tempo, pela variação pela variação de temperatura, ok? Aqui a gente tem a fórmula da quantidade de calor, né? A quantidade de calor aqui é a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, tá? E aqui a gente tem uma outra fórmula do calor específico, né, que é justamente essa mesma fórmula aqui, remanejada um pouquinho, né? O calor específico é a quantidade de calor, tá, dividido pela massa multiplicado pela variação de temperatura aqui, ó. Se esquecer algum símbolozinho aqui, a gente tem aqui uma especificação. Em alguns livros, né, em alguns na internet, assim, às vezes não vem como com um Tzinho aqui de capacidade térmica, é só o C, tá? Coloquei esse Tzinho aqui para a gente não confundir com o calor específico. Então a gente tem capacidade térmica e o calor específico aqui é só o C, ok? Vamos fazer um exemplo aqui para a gente entender. O calor específico ele é diferente para cada substância, tá? Na internet vocês acham de todas as substâncias, eu peguei uma tabelinha simples aqui, só para vocês entenderem como que a gente faz o cálculo. Então, a água foi o material que foi usado para padronizar isso aí, tá? Então, a água foi chamada de calor específico 1 e os outros materiais foram feitos experimentos e cálculos para chegar no calor específico de cada um deles, tá? Então a gente colocou alguns elementos aqui, o etanol, a acetona, a areia, o ferro e o cobre. Então tá aqui, ó. Determine a quantidade de calor necessária para elevar 300 gramas de etanol de 20 graus a 45 graus Celsius, tá? Olha só, a gente vai usar essa fórmula da quantidade de calor, tá? Esses tipos de exercício é a substituição de fórmula, né? A gente está entendendo um pouquinho os conceitos, mas para efeito de cálculo é substituição de fórmula só. Então, ó, determine a quantidade de calor, tá? Necessária para elevar 300 gramas é a massa tem que estar em gramas, ok? O material é o etanol, o que a gente vai fazer então? Vai lá na tabela de calor específico e procura o etanol. O etanol 0,59, então coloquei aqui 0,59. E aqui o ΔT é a variação de temperatura. O que é a variação de temperatura? Quanto que aqueceu o meu corpo? Ele estava 20 graus, ele aumentou para 45 graus. Então a diferença aqui, ó, de aquecimento é 25 graus. Então eu coloco aqui 25 graus, ok? Então 300 vezes 0,59 vezes 25, 4.425 calorias. Então se eu quiser aquecer 300 gramas de etanol, aqui é aquecer e não colocar fogo, ok? Aquecimento dele. 300 gramas de etanol de 20 graus até 45 graus, eu necessito de 4.425 calorias, ok? E a lógica dos exercícios é mais ou menos essa aí, substituição de
de valores nas fórmulas aqui, você determina direitinho. O importante é entender um pouquinho os conceitos de capacidade térmica e calor específico. Ok? Até mais.